O presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, está ao vivo conosco. É um prazer receber o Duílio. Não é a primeira vez que ele fala no Seleção. Queria agradecer mais uma vez a presença dele aqui. Dar boa tarde ao Duílio. Seja bem-vindo, presidente, mais uma vez aqui ao Seleção Sport TV. Boa tarde, Rizek. Prazer grande estar aqui falando com vocês. E à disposição, como sempre, para esclarecer e falar do Corinthians. Presidente, queria começar perguntando da eliminação na fase de grupos, né? O Corinthians é o único brasileiro que não conseguiu, da fase de grupos, que não conseguiu avançar. Que balanço vocês da direção fazem disso e a que se deveu essa campanha que eu imagino não estava nos planos, essa eliminação precoce? Bom, claro, né? A gente tem isso muito claro aqui dentro. O Corinthians fez uma péssima fase de grupos da Libertadores. Infelizmente não passamos aí para as oitavas, eu acho que é a primeira vez que isso acontece, mas muito se coloca também que é o maior vexame do Corinthians na Libertadores, né? O Corinthians já infelizmente teve eliminações na pré-Libertadores, não justifica, não muda, e fizemos uma péssima campanha, né? Nada do que era planejado, do que era esperado, do que nós montamos de time, né? Queríamos sim prosseguir. E agora a gente tem que trabalhar muito, né, Rizek, para que a gente, nos campeonatos que a gente ainda está, e agora com a classificação da Sul-Americana, para que a gente traga aí um pouco de alegria para a nossa torcida, que vem sofrendo realmente esse ano, a gente não vem fazendo bons jogos. Vou fazer mais uma antes de passar para os debatedores. É a segunda vez que o Corinthians cai na fase de grupos, a primeira foi em 77, um ano mágico pela conquista do Paulista, depois de 23 anos, mas que ele também caiu na primeira fase depois de ser vice-brasileiro em 76. Presidente, o Corinthians começou o ano com um treinador novato, né, uma aposta, que era o Fernando Lázaro, tentando vingar como seu primeiro trabalho efetivo e apostando no elenco, que no ano passado deu resultado, que era um elenco de jogadores experientes, cascudos. E agora o Corinthians se vê numa situação inversa. Tem o treinador mega, ultra experiente, que é o com mais idade na história do Corinthians, que é o Vanderlei, e agora me parece apostando nos garotos, quer dizer, é muito diferente da ideia original. Como é que você vê essa situação? Você vê como uma correção de rumo ou você vê como algo, como as coisas saíram fora do que era planejado no começo da temporada? Vamos lá, Isaac. Eu vejo assim, né? Eu olho com um período um pouco mais longo, né? Esses atletas, eles chegaram, a maioria deles, a partir, né, de agosto de 2021, que eu estava aí já no 8º mês, né, da minha gestão. Não tínhamos contratado nenhum atleta, tivemos diversas saídas. Acho que nesse período aí, meu de 2 anos, quase 200 jogadores deixaram o Corinthians, entre jogadores de base e profissionais. A gente vem fazendo, e não é novidade para ninguém, né, que o compromisso que eu assumi na minha eleição era a responsabilidade de reorganizar a parte financeira, lógico que tentando deixar o Corinthians sempre lá em cima, brigando por títulos, que é uma obrigação da nossa camisa, mas não fazer isso a qualquer custo, né, como a gente vê muito acontecer no futebol. Então, são gestões responsáveis que sempre são cobradas, né? Eu, desde que acompanho futebol, vejo essas cobranças em cima de dirigentes que muitas vezes são colocados como amadores, que não têm responsabilidade com o clube, como teria com seus negócios. E a gente partiu para essa linha, né, de organizar o Corinthians, de trabalhar na gestão, na parte financeira, com responsabilidade e não... isso também era o pedido do sócio, do conselheiro, do nosso torcedor, das organizadas, que a gente não pensasse só em título e deixasse o Corinthians em condições aí piores do que a gente encontrou, né? Então, fizemos algumas contratações, jogadores que estavam livres, conseguimos montar, na minha opinião, um excelente time. No primeiro ano fizemos um brasileiro, chegamos em 4º lugar, com vaga direta para a Libertadores. Em 2022, 5º lugar no brasileiro, finalista da Copa do Brasil, na minha opinião, merecendo ter ganho as finais contra o Flamengo. Infelizmente, futebol é desse jeito, né? Nem sempre quem merece vence, mas também em nenhum momento mexendo, né, deixando de lado a parte de responsabilidade com esse compromisso de não ter título a qualquer custo, né, de ter como até projeção, falei isso no dia que eu ganhei a eleição, que o meu campeonato seria pagar contas, né, o que eu ia buscar na gestão.
Mas lógico que a gente sabe o tamanho do Corinthians, a gente sabe que precisa de resultados, a gente sabe que precisa de bons jogos e a gente trabalha em cima disso. Veio o Vitor Pereira, por isso você colocou do Fernando, por isso eu só quis voltar um pouquinho. Fizemos um bom ano, tentamos com que ele ficasse, aconteceu o que todos sabem. A nossa ideia era essa, mais um ano do Vitor, para que a gente tivesse uma sequência de trabalho que entendo ser o melhor caminho. E depois iniciamos aí, infelizmente, entendemos que devíamos dar uma chance para o Fernando, pelo que a gente acompanhava dele do dia a dia, pelo que a gente, pelos anos de clube, pelas vezes que ele assumiu interinamente e os resultados que ele trouxe. Fizemos essa opção. Por incrível que pareça, né? Hoje ainda, se você olhar os números do Fernando, eu acho que ele é o treinador que passou aqui com o melhor aproveitamento dos últimos, mas não foi bem, não deu certo e a gente teve que corrigir a rota. Em relação ao Vanderlei, a chegada dele e essa mescla, né? Como quando a gente trouxe esses atletas faz aproximadamente 2 anos, eu não gosto de falar muito de idade, a gente tem hoje aí muitos jogadores no mundo inteiro, em grandes equipes, campeãs de Champions League, seleções com mais de 37, 38, 35 anos fazendo grandes jogos, jogadores com 30, 32 sendo vendidos para clubes da Premier League por 70, 80 milhões de libras. Então a idade eu acho que a gente não tem que colocar, e sim a capacidade, cada atleta tem a sua, independente da sua idade. Mas o rendimento realmente caiu, né, do nosso time esse ano, e o Vanderlei vem consertando, vem colocando jogadores jovens, fazendo essa mescla que o Vitor fez muito ano passado. Acho que não é novidade hoje para ser uma correção de rota, né, não deixa de ser, porque a gente precisa melhorar. Mas eu acho que essa mescla que funciona e a gente vê melhor aí e grandes perspectivas para o futuro, né, com muitos garotos entregando, né, bastante, o que a gente, muitos até mais do que a gente já imaginava pela idade, né, por serem muito jovens, mas eu acho que é essa mistura, essa mescla que vai melhorar bastante o rendimento do Corinthians esse ano. Serginho? Presidente, boa tarde. A gente estava discutindo antes aqui, não sei o quanto você conseguiu escutar a gente, mas eu e o Rizek, a gente estava com uma certa discordância sobre o que aconteceu ontem. Por que o Corinthians, e quando a gente fala de prioridade a frase aceita, a palavra aceita tudo. Tudo é prioritário, e não é assim que funciona. A gente sempre faz escolhas, né? O Corinthians tinha ontem um jogo de Libertadores, já com viés de Sul-Americana, né? E tem um brasileiro onde está muito mal classificado. A minha tese é que ontem entramos vimos um time de garotos por conta do brasileiro, né? De tentar apagar esse incêndio que é a zona de rebaixamento. Tem jogo importante no fim de semana contra o Bragantino e eu entendi assim. Rizek levantou um pouco a hipótese dos protestos da torcida, de esvaziar um pouco a fúria da arquibancada, colocando a garotada. Quem é que tem razão, o Rizek ou eu, presidente? Boa tarde, Serginho. Eu não quero, acho que nesse caso a preocupação nossa hoje, a gente quer ter muita transparência com o torcedor, né? A gente precisa ser transparente. E o Corinthians hoje está numa situação que não nos agrada nem um pouco, nos preocupa no Campeonato Brasileiro, e a gente tem que pensar também na sequência de jogos, né? Então, se você coloca o jogo de ontem, né? É uma quarta-feira, a gente joga depois, agora o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, às 11 da manhã, no domingo, contra o Red Bull, aqui na nossa casa, que é um time que vem muito bem, numa sequência muito boa. Depois, na próxima quarta-feira, a gente já tem as quartas de final da Copa do Brasil, que é um jogo importante também, que tem muita importância para nós, lá fora de casa, contra o América. E no fim de semana seguinte, a gente já tem o Atlético Mineiro também, pelo Campeonato Brasileiro, tendo na quarta seguinte, Copa do Brasil, o jogo de volta decisivo. Então, a gente não tem condições de fazer todos esses jogos com a melhor equipe, né? Então, o Vanderlei e nós aqui internamente discutimos e achamos que era o momento realmente da gente correr risco na Sul-Americana, que foi o caso, de entrar com uma equipe alternativa para que a gente tenha os atletas que ele possa montar a melhor formação, o que ele entender como ideal para os próximos 3 jogos e sim, com prioridade total
para o próximo jogo contra o Bragantino, porque a gente não quer chegar lá na frente no campeonato nessa situação. A gente sabe o tamanho do Corinthians, clube grande, quando entra nessa parte da tabela, tudo fica mais difícil. Então a gente quer se afastar logo dali e depois tentar, como objetivo, chegar na Copa do Brasil e na Libertadores do ano que vem, através da classificação do Brasileiro, e tendo também a oportunidade de ser campeão da Copa do Brasil, que nos daria também os 2 campeonatos do ano que vem. Então é isso, é realmente uma preocupação com o Brasileiro e Copa do Brasil pela sequência de jogos que são muito próximos e todos decisivos. Presidente, notei aqui que você não citou a Sul-Americana nos objetivos. A Sul-Americana vai ter que tipo de tratamento no clube? Hoje, Rizek, sendo muito transparente com a torcida, não dá para a gente jogar as 3 competições, quarta e domingo, que a gente tem de melhor, né? Então a gente tem que, naturalmente, isso vai ter que ser priorizado. Lógico que você vai passando fases, às vezes as prioridades mudam, né? Podemos agora ter uma sequência boa no Brasileiro e quando chegar a próxima partida da Sul-Americana a gente ter respirado e poder aí focar nela. Mas a prioridade do momento realmente é a gente se afastar ali de baixo do Brasileiro, para não chegar lá na frente correndo riscos e fazer essas quartas da Copa do Brasil. Chegando o momento de jogar, não sabemos ainda a data da Sul-Americana, nem com quem jogaremos, nem se será primeiro em casa ou fora, então a gente tem que aguardar essas definições. E no momento de jogar nós vamos ter que avaliar novamente, mas hoje o foco principal hoje é o jogo de domingo às 11 da manhã contra o Bragantino, para que a gente saia dessa zona incômoda aí que nos atrapalha e nos preocupa bastante. Zete. Presidente, boa tarde, prazer falar contigo. O Conrado Santana aqui ao meu lado agora há pouco já disse o que ele vai querer saber de você, então vou ser deselegante, não vou roubar a pergunta dele, vou abordar um outro ponto sobre um outro aspecto. Mas podemos falar da base, porque... Falaremos, certamente falaremos, mas como eu sei que o Conrado vai abordar também isso, presidente, faz 15 anos e um pouquinho, 15 anos e meio que o Corinthians foi rebaixado para a segunda divisão e de lá para cá, inegavelmente, o clube deu um grande salto. Saiu da Série B para ser campeão da Libertadores, campeão do mundo, ganhar 3 brasileiros num período muito curto. Se a gente dividir esses 15 anos ao meio, na primeira metade deles, o Corinthians teve 3 treinadores em 8 anos. É verdade que com 2 passagens do Mano e 2 do Tite, mas 3 treinadores. Na segunda metade, já são 12 treinadores, nesses 7 anos e meio, indo para os outros 8 anos. E me parece que, em meio a essa mudança radical de sair de 3 para 12, houve também uma perda de algumas coisas que haviam se consolidado naquela primeira metade, de perfil de reforços, de investimento, tipos de jogadores que o Corinthians ia buscar. Você viveu, e eu sei que você viveu intensamente todo esse período, por isso eu acho que você tem também um pouco dessa resposta. Você consegue entender esse processo e explicar o que aconteceu no Corinthians para essa instabilidade recente ter surgido? Porque era um clube que tinha um jeito de jogar, um jeito de investir, um perfil de treinador, e me parece que nos últimos anos essas coisas têm se perdido. Se você concorda, claro, você consegue explicar o que aconteceu? Boa tarde, Losete. Eu concordo e acho que consigo. Acho que é muito simples. A falta de resultado, Losete. Infelizmente, hoje no futebol, com essas novas mídias, as redes sociais, esses blogs segmentados, sites, a pressão é gigantesca. Nenhum clube hoje praticamente consegue segurar um treinador se ele não apresentar resultado imediato. A gente está cansado de ver isso, a gente briga para segurar. Quando a gente segura, a gente errou porque segurou. Quando a gente troca, está errado porque trocou, tem que dar tempo de trabalho. É uma equação aí muito difícil. E a pressão no futebol brasileiro está cada vez maior, chega a estar insuportável em termos de protesto de torcedor, em termos de cobranças, às vezes muito acima do tom, de jornalistas, sem generalizar jamais. Eu acompanho muito vocês, o programa de vocês, gosto e tenho visto esses debates, eu acho que são muito saudáveis, né, para que a gente tente mudar isso, porque o futebol está indo para um caminho de muito discurso de ódio, de muitas ameaças, de muitos protestos, e isso torna difícil também você ter uma sequência de trabalho se você não tiver vitórias, né? Então, com o Tite, o primeiro ano dele, eu estava aqui, vocês acompanharam, o Andrés foi
fundamental, né, em segurar ele após a eliminação do Tolima na pré-Libertadores, com protestos agressivos, violentos. Eu fazia parte da diretoria de futebol e segurou, né, e teve o resultado. Mas se não tivesse também, ele estaria errado de ter segurado. Então nós ganhamos depois naquele ano, em 2011, o Brasileiro, em 12 Libertadores e Mundial, em 13 Recopa Paulista. Então foi uma sequência de trabalho bem feito, mas que conseguiu ter uma sequência primeiro por essa coragem do Andrés de segurar o Tite, e depois porque os resultados vieram, senão isso é impossível você ter essa sequência. Assim como foi com o Mano Menezes, né, antes do Tite, e depois saiu também para a seleção, que foi o mesmo caminho do Tite na sequência. Então, acho que isso, em relação aos reforços, também um pouco disso, né? Tínhamos grandes jogadores naquela época, né, na eliminação do Tolima, jogadores consagrados de nome, que depois da eliminação acabaram saindo. O Tite reformulou o time, colocando outras peças que estavam aqui, que eram jogadores desconhecidos, muitos, né, como o Ralf, como o Paulinho, como o Leandro Castan. Mas a gente tinha naquele time também anterior Ronaldo, Roberto Carlos, Dentinho, Elias, sei lá, grandes atletas, né? E deu certo também, as contratações encaixaram com atletas de conhecidos e o Corinthians acabou tendo grandes retornos, né, dentro do campo e fora também com a venda de alguns. Posteriormente, na gestão do Roberto, também teve um grande time, perdeu muitos jogadores para a China, né? Acabamos sendo campeão em 2017, apesar de muitos não acreditarem, o time não era um time badalado, vamos dizer assim, fez uma campanha incrível. E depois, aí já vou pular agora para a minha gestão, a gente teve que fazer algumas contratações sem dinheiro, mas tentando deixar o Corinthians mais forte, resgatar a confiança da torcida, o amor pelo clube, a esperança do torcedor. Batemos todos os recordes do ano passado de bilheteria, de venda de camisa, o torcedor estava com esperança. Fizemos, como eu falei, chegamos à final da Copa do Brasil, infelizmente sem o título. Mas a gente também tem que, vamos dizer, dançar conforme a música, né? A gente não tem hoje dinheiro para fazer grandes contratações ou contratar promessas do futebol que custam caro, né? Então a gente tem que andar conforme o que a gente se propôs a fazer, que é trabalhar com essa responsabilidade financeira para que o próximo presidente não passe o que eu tenho passado em relação a todas essas dívidas, acordos não cumpridos que podem gerar transfer ban. Tem o pagamento agora da Caixa Econômica Federal, que o acordo foi feito ano passado e esse ano ele tem que ser cumprido. Para vocês terem uma ideia, o Corinthians já pagou esse ano, nós estamos no mês de junho, 50 milhões de reais à Caixa Econômica. Então, tudo isso e mais os 900 milhões de dívida que vocês divulgam sempre, todos sabem, não é segredo para ninguém, muitos até aumentam ela, né, para 1 bilhão, arredondam. A gente tem que correr atrás, pagar as contas e além de tudo, tentar formar um time competitivo que leve público ao estádio, que venda camisa e que possa dar alegria para o nosso torcedor, que é o objetivo desse clube. Honrado. Boa tarde, presidente. Queria te perguntar sobre a venda do Pedro. Quem acompanha a base no futebol brasileiro, aqui o Sport TV passa muitos jogos, eu comento, né? Sabe que se trata de um dos principais talentos do nosso futebol. Não é um exagero, não é que ele é um grande talento do Corinthians. Ele é um dos grandes talentos do futebol brasileiro. É um garoto que acabou de completar 17 anos. E aí, você acabou de falar mais uma vez, né? O Alessandro já falou isso também, sobre a dívida do Corinthians, né? Claramente, essa venda está sendo feita pelos problemas financeiros que o time tem hoje. Mas o que eu queria perguntar é se existe uma conta, né, por exemplo, de quanto eu imagino vender o Pedro, por exemplo, quando faz uma renovação. Mal comparando agora, por exemplo, o Vitor Roque, o Atlético Paranaense, não aceitava menos que 40 milhões. Imaginava-se vender por isso. Porque a conta que eu estou querendo fazer é quanto de dinheiro o Corinthians está perdendo por vender prematuramente algum dos seus talentos. Agora, no caso, o Pedro, mas, por exemplo, já teve o Robert Renan. Se existe essa conta, está aliviando agora, mas pode estar perdendo muito dinheiro mais para frente. Vamos lá, Conrado. Acho excelente sua pergunta, que a gente consegue debater um pouquinho de futebol. Primeiro, isso é indiscutível, né, que o Pedro é um grande ativo do Corinthians, é uma grande
promessa do futebol brasileiro, né, de forma geral, que pode, sem dúvida nenhuma, alcançar valores maiores do que o Corinthians acertou agora nessa venda de parte dos direitos. Isso é bom que se deixe claro também, o Corinthians está vendendo 50% dos direitos do Pedro por 9 milhões de euros. Se você transformar isso em 100%, seria uma venda de 18 milhões de euros total nesse momento, mas o Corinthians está segurando 30% dos direitos, os outros 20% são do atleta, e esses 30% pensando numa valorização futura para que a gente possa ter aí uma compensação caso realmente o Pedro seja e se consolide como essa estrela que a gente imagina ser, e nós torcemos muito por isso porque a gente também participa aí de uma futura venda com 30%. Agora é muito difícil a gente valorar isso, né? A gente tem você deu o exemplo do Vitor Roque, mas eu te dou também hoje, primeiro o Atlético pretendia 40, mas também não fez a venda. E a gente tem que ver cada momento, cada atleta, o clube também, a situação financeira do clube, o que o Vitor Roque já jogou, às vezes que serviu a seleção principal, os gols que tem, títulos que ele decidiu. Então, cada um é cada um. E a gente sabe que o Pedro hoje pode estar sendo vendido por um valor maior do que ele vale, mas menor do que ele pode valer. Essa é a minha interpretação, né? Hoje, se você for ver valor de mercado hoje, eu não sei, o Pedro se passa de 2 milhões de euros, 1,5 milhão, eu não sei. A gente tem aí algumas ferramentas que dão esses números, né? E a gente está vendendo metade por 9. Você pega o Ângelo, acho que, não sei se foi fechado, que eu acompanhei ontem para o Chelsea do Santos, 100% também por 18 milhões de euros. Seria o mesmo valor do Pedro hoje. Se você colocar aí o Giovani do Palmeiras, mesma coisa, 5 milhões de euros por 9 milhões de euros por 50% dos direitos foi vendido para a Arábia. Então, é mais ou menos o valor de mercado. Lógico que a gente pretendia vender por mais, mas a gente tem a necessidade de pagar contas, né, cara? Não dá para a gente ficar esperando que venha mais propostas. A gente não sabe também o quanto o Pedro vai evoluir, se essa evolução vai ser rápida e se ele vai valer esses 9 milhões por 100% lá na frente. Futebol, a gente está cansado de ver jogadores que foram vendidos por preço baixo e passaram a valer milhões, e outros que não se fez a venda por valores muito altos e depois acabou não se vendendo. Tivemos exemplo aqui no Corinthians, por exemplo, o Lulinha, por exemplo, né? Então, não dá para a gente prever o futuro. O Corinthians vendeu pela melhor proposta que ele teve, com uma forma de pagamento que vai nos ajudar bastante a cumprir outros compromissos, que infelizmente são compromissos do clube e a gente tem que seguir pagando. E é isso, cara, só o futuro vai dizer. Então, a gente se protege um pouco dessa valorização com esses 30% de venda futura. E você citou o Robert, é a mesma coisa, mas muito pouco se fala do que vale e o que pode valer ainda o Yuri Alberto com 21 anos, sendo centroavante, né, com uma Olimpíada e uma Copa do Mundo pela frente. Então, você tem os dois lados, né? E só o futuro vai dizer. Infelizmente, a gente não consegue saber. E espero que que o valor seja muito maior para que a gente ganhe muito mais dinheiro com os 30% lá na frente. Torço para isso, e até porque o Pedro é um menino excelente, um menino que merece todo o sucesso do mundo e vai estar aqui com a gente também até o fim do ano. Então, quanto mais ele evoluir, mais ele ainda vai ajudar o Corinthians também dentro de campo. Para presidente, uma última aqui. O Malcom, que hoje é jogador da seleção, formado no Corinthians, hoje ele joga no Zenit. Por causa da compra do Yuri Alberto, o Robert Renan teve 55% dos direitos adquiridos pelo Zenit, assim como o do Queiroz, também com 90%. O Zenit também tem 10% de uma venda futura do goleiro Ivan, que hoje está emprestado ao Vasco. O Mantuan, que estava emprestado ao Zenit, agradou, formado pelo Corinthians. 90% dos direitos econômicos do Gustavo Mantuan também negociados com o Zenit, assim como os 50% dos direitos do Pedro. Por isso a gente está brincando aqui que é Esporte Clube Zenit Paulista. É só uma coincidência, obra do acaso? Como é que a gente explica tanto jogador formado no Corinthians hoje vestindo a camisa do Zenit? É só uma coincidência, presidente? André, é o mercado, né? Um clube que... Primeiro, a primeira parte da negociação nós queríamos um centroavante, conseguimos o Yuri Alberto por empréstimo, fez um ano excelente, nos ajudou bastante, né, no ano passado. Tem apenas 21 anos, também tem uma projeção muito grande. Eu tenho aqui até números aqui do estudo, o Centro Internacional de Estudos de Esporte hoje.
O Yuri Alberto é o jogador mais valorizado que joga no futebol brasileiro, está avaliado aqui em 35 milhões de euros. Então, se você pegar metade do Yuri Alberto que nós compramos com esses percentuais dos outros atletas, mais os 11 milhões de euros, que é a soma dos 9 do Pedro, mais do Mantuan, a gente vê aí um grande valor. Então, acho que está explicado o porquê dessa quantidade. E que bom, né, que a gente está com uma boa relação com o Zenit, que comprou nossos atletas, né, fez com que a gente tivesse o Yuri aqui, a quem eu acredito demais e que tem muita valorização pela frente. É um jogador que com convocação para a seleção brasileira, artilheiro onde passou, com Olimpíada pela frente, com uma Copa do Mundo. Então, eu acho que... E opções, né? A gente tinha o Robert Renan como um excelente zagueiro, canhoto, mas tínhamos aqui também o Raul Gustavo na época, o Murilo, o Caetano, que estava jogando no Goiás para pegar experiência. Então, a gente tem que mexer, se você não tem, né, dinheiro, que é a nossa situação, a gente tem que usar os ativos do clube para que a gente possa compor o elenco. E naquele momento não existia, né, um centroavante, e acho que até hoje é difícil você achar no futebol mundial, e nós conseguimos trazer um com 21 anos, com potencial incrível e já com os serviços mostrados no futebol. Então, por isso foi feita essa negociação. E o Mantuan a mesma coisa, né? O Mantuan foi para lá, uma parte foi dos direitos foi no pagamento do Robert e agora, desculpa, no pagamento do Yuri, e agora os outros 40% foram vendidos por 2 milhões de euros. Muito se fala do valor ser baixo, mas até como comparação, até porque já não é muito mais segredo, o Corinthians contratou o Matias Rojas, né, que chega agora a partir do dia 30, amanhã acaba o contrato dele no Racing. E para você ter uma ideia, nós compramos 80% dos direitos dele, entre comissões, luva, imagem, né, porque ele saiu livre de lá, gastamos 1.800.000 dólares em 80% dos direitos. Então, fazendo uma comparação simples ao Mantuan, a gente está falando aí que o Rojas, 40% do Rojas custou metade do que nós vendemos o Mantuan. Então, é mercado e a gente tem que se mexer para a gente conseguir achar as peças usando os ativos, trocando atletas, percentuais, para que a gente possa montar um elenco que dê alegria para o nosso torcedor, que é o maior objetivo nosso. Aqui dá até para montar a base da Fiel São Petersburgo, que é uma coincidência, mas muito jogador formado. Você sabe que até o Claudinho fez base no Corinthians. O Claudinho também. O Claudinho foi vendido pelo Bragantino, verdade, mas é base jogou a Copa São Paulo no Corinthians, chegou até a jogar um jogo profissional. Exatamente. Presidente, obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo tempo, pela gentileza de nos atender. Grande abraço ao senhor e até uma próxima. Obrigado, Rizek. Um abraço a todos, é um prazer e estou à disposição sempre aqui para dividir isso, conversar com vocês e levar a informação para o nosso torcedor. Obrigado, boa tarde para vocês.